Senhoras e senhores, nesta etapa do nosso evento, nós temos o prazer de receber o Dr. Cláudio Luiz Bueno de Godoy e o Dr. José Afonso D'Alegrave Neto. Dentro de breves momentos, igualmente, o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Esta etapa contempla a realização de 3 palestras, a começar pela palestra do Dr. Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que é juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atua como professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Leciona também nos cursos de pós-graduação da Universidade de Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas. Já foi membro do Conselho Nacional de Justiça igualmente. De modo que eu tenho a alegria de conceder a palavra ao doutor Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que emitirá um pronunciamento sobre a evolução da responsabilidade civil. Doutor Luiz Cláudio tem a palavra. Cláudio Luiz tem a palavra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente o convite que me foi formulado. Faço isso na pessoa do ilustre ministro Dallazen. Quero cumprimentar a todos, revejo aqui antigos amigos e dizer que eu tenho sempre enorme prazer de participar de eventos na Justiça do Trabalho. Me lembro desde 2002, com a edição do novo Código Civil, de um evento que me impressionou muito em São Paulo e que reunia mais de 1000 juízes trabalhistas voltados ao estudo dessa matéria hoje tão relevante, a Justiça do Trabalho, quanto a Justiça Comum, que é a responsabilidade civil. De modo que é um imenso prazer poder participar desse curso. Cumprimento também o doutor João, prazer dividir essa mesa com ele, e dizer que o tema da responsabilidade civil é sempre um tema em evolução. Então, quando se fala da evolução da responsabilidade civil, que é o que intitula a nossa conversa, na verdade, fala-se de um tema que não acaba, porque a responsabilidade civil ela constantemente se renova. Se fosse possível retratar em quadros esse processo evolutivo, eu diria que a gente hoje perpassa um segundo momento da evolução moderna da responsabilidade civil, em que a tônica ou a grande característica talvez seja a multiplicação dos nexos de imputação da responsabilidade civil. Em outras e claras palavras, o critério de que se vale o legislador para escolher quem vai indenizar, aquilo que recebe o nome de nexo de imputação, que era um papel desempenhado quase que exclusivamente pela culpa no sistema romano-germânico tradicional, e que, no fundo, representava uma escolha ideológica do sistema do Código Civil, no nosso caso, de 1916. Basta lembrar que o Código Civil de 16 nunca foi um código do século XX. Todos sabemos, o Código Civil de 16 ele foi projetado no último ano do século XIX. O Clóvis Bevilacqua foi contratado no começo do ano e até o final do ano, 1899, ele apresentou o projeto de Código Civil com base em outros projetos que, ao longo do século, particularmente a segunda metade do século, vinham sendo apresentados, especialmente um, do Coelho Rodrigues. E ali, qual era exatamente o sistema de organização jurídica da responsabilidade civil? E aí está a primeira mudança. Esse sistema, vamos chamar, tradicional de responsabilidade civil, ele tinha 3 características fundamentais, 3 básicas características. Em primeiro lugar, era uma responsabilidade eminentemente individualizada, ou seja, não se tinha ainda, como hoje se tem, a ideia de uma responsabilidade civil coletivizada, de uma responsabilidade civil socializada, o que se revela hoje pelo aparecimento de novas figuras danosas, como são os danos coletivos. Em segundo lugar, uma responsabilidade civil fundada na ideia de culpa, ou seja, o legislador escolhia alguém responsável pela indenização por ter agido com culpa. Logo, o nexo de imputação era um papel, como disse, quase que exclusivamente desempenhado pela culpa. E, em terceiro lugar, a terceira fundamental característica era uma responsabilidade eminentemente patrimonializada. Ou seja, a ideia era recompor, pela clássica teoria da diferença, o patrimônio desfalcado em virtude da atuação de alguém culpado, que, portanto, em virtude disso, seria responsável pela indenização. Pois o primeiro
passo desse processo evolutivo moderno da responsabilidade civil, na verdade, se deu com a mudança desse paradigma. Ou seja, essas características da responsabilidade civil se renovaram de algum modo. E o que fundamentalmente determinou essa renovação? Eu diria que dois fatos mundiais, não é, no mundo ocidental, se preferir, que são bem datados. O primeiro deles, no final do século XIX, a Revolução Industrial. E aí a fortíssima influência das relações laborais no desenvolvimento da renovação da responsabilidade civil. Porque a Revolução Industrial trouxe como produto mais evidente, eu diria, uma universalização do dano em virtude dos acidentes. Passou a se falar na Europa com a Revolução Industrial, e, claro, o uso da máquina, na chamada Era dos Acidentes. E esses acidentes têm a característica fundamental de serem anônimos. E, portanto, no desenvolvimento de um mecanismo de responsabilidade civil que dê resposta à necessidade de indenidade, de preservação da indenidade das pessoas, a culpa ela não conseguia desempenhar mais, ou passou a não conseguir desempenhar mais, um papel, pelo menos único, de nexo de imputação. Ou seja, foi preciso pensar num outro nexo de imputação. E é interessante notar que isso esteve, faço aqui um parênteses, já que estou na Casa da Justiça do Trabalho, isso se deu com o desenvolvimento de dois estudos que costumeiramente se atribuem a dois autores franceses, Josserand e Salelle, mas, na verdade, são dois estudos de dois suíços que se voltavam a um mesmo fato. Qual? Acidente de um trabalhador com a máquina, operando a máquina. E ali se viu a dificuldade de, com base na culpa, se conceder uma resposta ressarcitória e indenizatória. Portanto, a necessidade de um renovado modelo de responsabilidade civil. Portanto, esse foi o primeiro fato determinante. O segundo, já um pouco mais adiante, a Segunda Guerra. Não é? Eu diria as duas guerras, mas fundamentalmente a Segunda Guerra, cujo produto mais triste e candente foi a subalternização, a reificação, a coisificação da pessoa humana. E daí, não portanto à toa, todas as constituições do pós-guerra terem elevado ao nível de fundante do ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana, a começar pela impropriamente chamada Constituição Alemã, que, na verdade, foi uma lei imposta, portanto, a lei fundamental alemã. Muito bem, isto no campo da responsabilidade civil, como disse, colocou em xeque aquelas três características fundamentais, de tal sorte que, então, passou a se pensar num modelo renovado de responsabilidade civil com outras três características fundamentais. Quais? Em primeiro lugar, não mais uma responsabilidade civil apenas individualizada, mas uma responsabilidade civil socializada, coletivizada. E aí, os fundos indenizatórios, de maneira geral, sejam eles públicos, como no exemplo, não é, dos acidentes, seja no campo privado, como no exemplo comum dos seguros. Em segundo lugar, uma responsabilidade civil não apenas baseada na culpa, como enquanto critério de atribuição da obrigação de indenizar. E aí o papel do risco, não é? Que, para alguns no lugar, para outros junto, trataremos disso, com a culpa, passa também a ser um critério de que se vale o legislador para identificar o responsável. E, aliás, exatamente a esse propósito, nesse renovado sistema, não se procura mais necessariamente, ou pelo menos exclusivamente, um culpado para indenizar. Procura-se um responsável, o que é algo diverso. E, em terceiro lugar, não mais apenas uma responsabilidade civil patrimonializada, mas uma responsabilidade civil, eu diria, personalizada, em que, portanto, sobressaem não apenas figuras danosas conhecidas do ponto de vista econômico-patrimonial, como também danos extrapatrimoniais, danos pessoais. E, de novo, a Justiça do Trabalho, ainda conversávamos, o ministro Luiz Felipe, antes da nossa conversa, é um exemplo bastante claro, não é, desses danos pessoais. Muito bem. A primeira pergunta que se coloca, traçado esse paralelo acerca desses modelos, é se um substitui o outro. E a segunda pergunta que se coloca é se, na verdade, esse processo evolutivo, se ele parou, se é esse o retrato do estado da arte.
Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, não se concebe um sistema operativo que abstraia, que exclua a figura da culpa. Primeira observação, a meu ver, é fundamental. E eu explico por quê. Em primeiro lugar, porque a culpa, ela, pelo menos deveria, ter um papel profilático no sistema, educativo. Se a culpa, grosso modo, é um erro de conduta, não é? É um erro no proceder, a preocupação fundamental devia, pelo menos, ser a de não agir com culpa. Segundo, há casos de responsabilidade objetiva em que se garante ao responsável o direito de regresso. E no direito de regresso não será raro, muito pelo contrário. É bastante comum que se discuta o quê? Culpa, primeira observação fundamental. Segundo, não se conhecem, salvo um que já se renova, sistemas de responsabilidade civil que sejam exclusivamente socializados. Em outras palavras, não é? Pelo menos no Brasil, não se tem demonstrado eficaz um sistema ressarcitório que seja só coletivizado. E talvez o seguro obrigatório seja um exemplo bastante eloquente disso, não é? Mesmo com a atualização dos valores, e é um sistema de ressarcimento por um fundo absolutamente coletivizado, socializado. Quem é vítima de acidente automobilístico não se contenta com aqueles valores irrisórios, não é, para a composição dos seus danos pessoais, e por isso proliferam, não é, pululam as ações de complementação indenitária do ponto de vista comum. Talvez o único país, pelo menos de que se tem conhecimento, em que o sistema seja essencialmente coletivizado, seja a Nova Zelândia, em que, na verdade, isso já se renova. Portanto, não me parece que seja possível trabalhar com um sistema unitário, só o risco, abandonando-se a culpa. Talvez o que seja moderno, muito embora não seja contemporâneo, e aí já adianto a minha segunda resposta, ou a resposta à minha segunda pergunta, mas, na verdade, o que parece mais razoável é um sistema binário, em que culpa e risco caminhem, não é, juntos, de acordo com a escolha que o legislador faz em função daquela hipótese concreta que ele quer disciplinar do ponto de vista da responsabilidade civil. E não foi à toa que da culpa ao risco significou o título de uma tese de cátedra na Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, da década de 30 do século passado, que é um livro agora reeditado, Da Culpa ao Risco, do professor Alvino Lima. Portanto, já é um sinal claro de que talvez a responsabilidade civil tenha andado mais, não é? E andou. Andou mais em que sentido, na minha opinião? Em primeiro lugar, andou mais porque hoje multiplicam-se os critérios de atribuição da obrigação de indenizar. Ou seja, culpa e risco não são mais os únicos critérios de atribuição da obrigação de indenizar. Há outros tantos de acordo com a escolha do legislador. Segurança, vigilância, aliás, algo também bastante afeto à Justiça do Trabalho. Portanto, o que eu diria é contemporâneo em matéria de responsabilidade civil, em primeiro lugar, é a multiplicidade dos critérios de atribuição da obrigação de indenizar. E, nesse sentido, o Código Civil andou em relação ao anterior, mas andou pouco. É preciso não esquecer que o Código Civil atual foi projetado na década de 70, não é? E editado em 2002 para vigorar em 2003. Portanto, o Código Civil trabalhou ainda com um sistema, pelo menos na regra geral, binário da responsabilidade civil, que é a ideia do artigo 927. Não é? O artigo 927 ele contempla, no seu caput, uma cláusula geral de responsabilidade subjetiva e, no seu parágrafo, uma cláusula geral de responsabilidade objetiva, afora hipóteses casuísticas de responsabilidade objetiva que já antes existiam no sistema. Responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil por dano ambiental, responsabilidade civil por efúsios e dejetos, aliás, desde o direito romano, responsabilidade civil dos pais por ato dos filhos, ou, enfim, hipóteses em geral de responsabilidade civil indireta, não é? O patrão por ato do empregado, o empregador por ato do empregado. De modo que o que fez o Código Civil atual, o que não deixou de representar um avanço, foi estabelecer uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, que é a segunda parte do parágrafo único do artigo 927. Haverá responsabilidade civil independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desempenhada, não é, induzir por sua natureza risco,
aos direitos de outrem. E o que há ainda hoje, do ponto de vista positivo, portanto, à luz do Código Civil, é um desafio da doutrina e da jurisprudência que absolutamente não está completo, muito longe disso, aliás, que é de definir um conteúdo para, não é, essa cláusula geral. E aqui me arrisco a dizer, não é, que, em primeiro lugar, é uma atividade que não precisa ser necessariamente lucrativa no que eu tenho ficado vencido. Portanto, já, não é, caso típico de boa-fé objetiva. Aviso antes. Não é? Não me parece que a lei tenha feito essa exigência. Segundo lugar, uma responsabilidade civil por uma atividade normalmente desempenhada. E o que significa uma atividade normalmente desempenhada? A meu ver, primeiro, uma atividade que é lícita. É mais um caso no sistema de responsabilidade civil pelo lícito, o que, aliás, não representa qualquer espécie de novidade, se a gente pensar naquelas hipóteses de legítima defesa e estado de necessidade, em que se vulnera, não é, bem jurídico de terceiro, que não é o responsável pela situação de agressão ou de estado de necessidade. Segundo lugar, uma atividade normalmente desempenhada, na minha opinião, é uma atividade sem defeito. Portanto, o nexo de imputação da responsabilidade pelo risco da atividade no Código Civil, a meu ver, não se confunde com o nexo de imputação do Código de Defesa do Consumidor, em que se exige, apesar de ser responsabilidade objetiva, defeito. Mas, mesmo assim, resta a seguinte pergunta. Se o quadro é esse, então qualquer um que exerça uma atividade, por sua natureza, pode, não é, eventualmente, ser responsabilizado objetivamente. Não por quê? Porque não basta a criação de qualquer risco, desde que, como dizia o poeta, viver é humano. Viver é um risco, não é? Viver é um risco, viver é arriscado, viver é perigoso. Então, que risco é esse? E eu insisto, se fosse qualquer risco, mais não precisaria ter dito o legislador do que quem exerce uma atividade responde objetivamente pela atividade que exerce. Por quê? Toda atividade, na exata medida que é uma, não é, sequência coordenada de atos voltados a um escopo final, naturalmente atrai uma potencialidade lesiva maior. Então, este risco, na minha opinião, é um risco diferenciado, é um risco especial, é um risco maior, que se afere de acordo com que critérios? Primeiro, legais, e a Justiça do Trabalho é um outro exemplo disso. Quantas são as atividades legalmente consideradas de maior risco? Segundo, critério técnico-científico, não é? De um lado, estatístico. Há algumas atividades, mineração. Atividade de mineração. É estatístico, não é? O índice de acidentes é muito maior, não é? Terceiro critério, ainda científico, prova. E alguém me dirá, bom, mas é possível que não haja lei, é possível que não haja nenhum critério estatístico, que é científico, e, do ponto de vista, não é, pericial, não se consegue determinar um risco maior. Quarto critério, máximas de experiência. Isso está expresso no Código de Processo Civil, não é? Máximas de experiência. Eu não preciso de grande, não é, eu diria, comprovação técnica para dizer que algumas atividades geram um risco muito maior. Citei uma, poderia citar outras tantas, fabricação de material explosivo, manipulação de material químico e assim por diante. Embora esses exemplos sejam muito fáceis até. Por exemplo, atividades bancárias, algumas, transporte de valores, aí até por lei, inclusive, não é? Então, há um desafio que é preencher o exato conteúdo do 927, parágrafo único, e verificar a que hipóteses ele se aplica. E com, eu diria, com bastante alegria, eu vejo que hoje, no TST, se consagra uma hipótese de responsabilidade objetiva pelo risco para uma situação do direito laboral e que era bastante discutida, especialmente depois da vigência do Código Civil, que é o inciso 28º do artigo 7º. Não é? Ainda conversávamos, o ministro Luiz Felipe e eu, antes e os demais professores, se o empregador explora uma atividade de especial risco, demonstrada, não é, essa atividade ou essa característica da atividade pelos meios de prova comuns, e, em virtude do exercício dessa atividade, alguém se acidenta, qual é a diferença do acidentado ser um empregado ou ser um visitante da empresa?
não é dicção expressa do inciso 28º do artigo 7º, mas é preciso compreender em rebus a Constituição Federal. O inciso 28º foi um passo num processo evolutivo, sabem os senhores muito mais do que eu, longo, em que o empregador só respondia por dolo, depois só por dolo culpa grave, que é o dolo se equipara, para finalmente se chegar neste processo evolutivo à determinação constitucional de que ele responde, em caso de dolo, qualquer culpa, não é? Portanto, independentemente do grau de culpa. O que fez o Código Civil foi dar um passo além, sem, a meu ver, olvidar que há normas, não é, de direito constitucional que são materialmente constitucionais e outras são instrumentalmente constitucionais. Então, não vejo nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário. E vejo que hoje o TST caminha, parece, nesse sentido. Agora, há ainda muito por explorar. Vou me permitir dar só mais um exemplo. Eventos multitudinários. Né? Eventos multitudinários. E eventos multitudinários podem envolver, claro que ao pressuposto de que aquela atividade não precise ser lucrativa. Organizações religiosas, sindicatos. Organização de evento multitudinário gera um risco especial. Aliás, não é por outro motivo que o Estatuto do Torcedor sanciona com a responsabilidade objetiva, não é, quem organiza os eventos. Não é? E esses eventos que reúnem milhões de pessoas, claro, desde que sejam habituais, não pode ser um evento esporádico, isto se compreende na alusão do Código Civil à necessidade de que a atividade seja habitualmente desempenhada, mas eu pergunto, não haveria espaço para a aplicação do artigo 927, parágrafo único? Não é? Então, há muito por desenvolver nessa matéria e, claro, depois, se houver tempo e interesse, podemos ainda voltar a esse tema. Mas eu não queria terminar, respeitando o horário que me foi destinado, também mencionando outras duas características da responsabilidade civil contemporânea e que, de algum modo, apresentam matéria que depois será particularmente tratada. É hábito tratar da função primária da responsabilidade civil como se ela fosse a única, que é ainda uma função evidente que a responsabilidade civil tem, que é de reparação. Agora, a pergunta é, no momento em que se altera o modelo da responsabilidade civil, não haverá outras funções a admitir na matéria da responsabilidade civil? O propósito agora é só ainda o de garantir a recomposição de um patrimônio desfalcado pelo cometimento do ilícito, tanto mais se nem só o ilícito gera a responsabilidade civil, que, além disso, não é, se ocupa com a indenidade da pessoa humana. Pois é à luz desse exato pressuposto que hoje se reconhecem mais duas funções à responsabilidade civil, além daquela reparatória, e que são duas funções que não se confundem, mas que frequentemente têm sido confundidas. A função dissuasória ou preventiva de um lado e a função punitiva de outro. Eu não quero invadir tema que será melhor tratado depois, mas quero fazer apenas duas ressalvas. A primeira, mesmo do ponto de vista, já não fosse ontológico e essencial, mas pragmático da fixação da indenização, função dissuasória e função punitiva, na minha opinião, e por isso mesmo criticável, não se confundem. Tanto mais porque a visão do operador, do juiz, numa e noutra função, ela é diferente. A função preventiva coloca ou impõe ao operador uma visão prospectiva. Mesmo na fixação da indenização, é preciso achar um valor que previna. Portanto, olha-se para o futuro. Ao passo que, na função punitiva, a visão é retrospectiva, olha-se para o passado. E no nosso sistema atual, a fixação de uma única indenização, em que todos esses critérios se baralham e não se identificam, geram insegurança. Perda, eu diria, de essência técnica. É preciso que se identifiquem na operação de fixação da indenização o que, a rigor, são diferenças, insisto, ontológicas, essenciais,
de função, de finalidade. Portanto, qual seria o ideal do ponto de vista técnico? Claro, admitidas essas duas outras funções, o que ainda leva a problemas operacionais ou positivos que serão certamente tratados. Mas a ideia de uma indenização fracionada em patamares identificados de acordo com a sua respectiva pertinência, o que permita uma discussão plena de cada valor e, eventualmente, destinação dos valores que sejam diversos. E essa destinação dos valores, além do reparatório, é que hoje constitui um problema muito sério da responsabilidade civil. E a última observação que quero fazer ainda diz respeito a essas outras duas funções. Muito discutidas, muito debatidas. Amanhã ainda eu vi pelo excelente programa, virá a professora Maria Celina, que é uma crítica dessa ideia de uma função punitiva da responsabilidade civil, portanto, algo que não se deve dar de barato, uma discussão absolutamente atual, mas essas renovadas funções da responsabilidade civil põem em xeque um fenômeno muito importante hoje no direito, para o qual não se dá a devida importância, como em outros sistemas se reconhece. O sistema francês é um deles. Hoje se discute muito aquilo que no direito francês se chama de ilícito lucrativo. Ou seja, quando se compreende e admite a responsabilidade civil com uma função que não seja meramente reparatória, ela passa a ocupar um papel importante, que é de dar resposta a essas situações chamadas de ilícito lucrativo, em que se reconhece que o cometimento do ilícito custa mais barato do que implementar medidas que evitem o resultado danoso. E isto é científico do ponto de vista econômico. Há estudos sobre isso. A GV do Rio tem um. É muito mais barato. E é interessante notar que alguns passos já vão sendo dados. A responsabilidade civil, dizia um professor carioca, o professor Moacir Porto, é um terreno escorregadio, em que se vão dando alguns passos, às vezes pela jurisprudência, e a doutrina segue, às vezes o inverso, mas há algumas hipóteses claras da jurisprudência brasileira em que, às vezes, sem se dar a exata conta disso, já se fixa uma indenização como resposta ao ilícito lucrativo. Por exemplo, no campo do direito autoral ou da propriedade industrial, é muito comum que, em caso de contrafação, a indenização compreenda não apenas só aquilo que seria pago pelo licenciamento, pela autorização de utilização da obra, no caso do direito autoral, ou do produto, ou da marca, no caso da propriedade industrial. Por quê? Porque esta seria a resposta ou o mecanismo natural quando a utilização fosse lícita. Então, a jurisprudência dos tribunais, de maneira geral, e de maneira unificadora, a jurisprudência do STJ decuplica a indenização, dizendo pagar o que, na verdade, já seria cobrado pelo licenciamento lícito, para o caso do cometimento do ilícito, é um fomento ao ilícito lucrativo. Isto põe em xeque essas novas funções fundamentais da responsabilidade civil e que certamente serão tratadas com muito maior qualidade depois nas palestras dos professores Nelson e do professor Eugênio. De modo que, me atendo ao tempo que me foi atribuído, eu gostaria de renovar, em primeiro lugar, o meu agradecimento e renovar, de verdade, o imenso prazer que eu tenho sempre de comparecer a eventos da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Nós aqui somos gratos ao doutor Cláudio Luiz Bueno de Godoy pela rica e claríssima exposição. Teremos o prazer agora de ouvir o doutor José Afonso D'Alegrave Neto, que é mestre em Direito e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor convidado de diversas instituições de ensino, bem como da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, é advogado militante
participou comigo de incontáveis audiências, não é, doutor da Greve? Incontáveis, sempre com uma postura muito firme, muito técnica e habilidosa. Confiamos ao professor Dalegrave um tema bastante restrito, não é, doutor Dalegrave? Responsabilidade civil e direito do trabalho. Tem a palavra. Antes de abaixar, colocar aqui no telão, eu queria saudar o ministro Dalazen e dizer a ele que a inspiração para a minha tese de doutorado, que foi o tema responsabilidade civil no direito do trabalho, foi um artigo que o ministro Dalazen escreveu, acho que eu nunca tinha contado isso, e que é um artigo que comentava o artigo 462 da CLT, e ali dava algumas lições de responsabilidade civil, dano, nexo, culpa, e ali veio a inspiração para depois eu me aprofundar nesse tema. Quero saudar o ministro Dalazen, agradecer o convite, quero saudar também o Dr. Cláudio de Godoy, que me antecedeu, e essa plateia seleta, né, que vem aqui compartilhar, debater um tema tão importante que é a responsabilidade civil no direito do trabalho. Sem maiores delongas, é importante nós olharmos esse tema no atual contexto pós-moderno. Vivemos hoje uma sociedade digitalizada, tudo é no toque do teclado, pagamos conta, fazemos amigos e deletamos amigos insistentes num toque de teclado. Tudo é digital. Os homens gostam muito de ficar com o seu controle remoto em frente à TV e ali digitando tudo que é possível. A nossa sociedade é também dita pelos filósofos como uma sociedade consumista e atomizada. O nosso sonho de consumo é ficar numa espécie de uma bolha, com uma parafernália, onde nós temos um ar climatizado, uma tela da internet, e ali nós podemos individualmente, e por isso que a sociedade é chamada atomizada, nós podemos individualmente escolher o que vamos fazer em razão do nosso entretenimento. Uma sociedade vaidosa, e essa é uma marca, é preciso estar bem na foto do Instagram, do Facebook, é preciso estar sempre bem com a cara certa no momento certo. Uma sociedade pós-moderna que apresenta verdades relativas e, nesse sentido, cai em dogmas, cai em princípios universais e tudo se relativiza. Hoje não existe mais uma verdade absoluta, mas verdades de determinadas tribos urbanas, verdades de determinados nichos. E ouso dizer que, às vezes, o que é uma verdade para uma determinada tribo urbana, não é uma verdade para outra. As verdades se relativizaram nesse contexto pós-moderno. Uma sociedade diversificada, e ela tem orgulho dessa pluralidade, mas, ao mesmo tempo, há um paradoxo, porque nunca vimos tanta intolerância diante das diferenças. O movimento de xenofobia não é só na Europa, mas em todo o mundo. E uma sociedade extremamente obstinada pela velocidade. Temos pressa, não temos paciência sequer de ouvir pessoas que falam devagar, não temos paciência com internets lentas, não temos paciência com o trânsito. E no meio de tudo isso vem o valor competitividade. Essa é uma das marcas da sociedade. Vejam que os marqueteiros, eles, para gerarem novas demandas, novos consumos, eles conseguiram inverter a ordem de valores. Hoje temos certa dificuldade em dizer que amamos nossos filhos, mas falamos com muito orgulho que amo tudo isso quando estamos diante de um Big Mac. Ou amamos carros nos postos de Ipiranga. Esta é uma marca da sociedade de hoje. E no meio de tudo isso há conflitos de interesses. Há uma sociedade competitiva. Desde pequenas as crianças são ensinadas que elas têm que ser os melhores. O número 1. Se você não for o number 1, de nada adianta. Medalha de prata, medalha de bronze, de nada adianta. E aí você vê tantos bullying nas escolas e assédio moral nas fábricas e nos escritórios. E o fenômeno é o mesmo, a exclusão daqueles que nos incomodam. Sociedade competitiva e que, quando passamos isso para as relações de trabalho, nós temos, de um lado,
uma produtividade da empresa, e os empresários hoje mundiais são obstinados por uma produção no menor tempo possível, e, do outro lado, a dignidade desse trabalhador que contratou a sua mão de obra. No meio disso, existe o que nós chamamos de gestão pelo medo. A gestão pelo medo que ameaça, que leva à síndrome de burnout, esgotamento total, combustão total desse empregado, que tem metas para cumprir, resultados, assédio moral. Eu gosto dessa ementa do Dr. Júlio Beber, quando ele diz: as condições de trabalho estão mudando, de modo a ficar mais duras, é preciso fazer mais e melhor. Daí porque alguns patrões sem escrúpulos empregam a pressão psicológica constante e o tratamento descortês com o objetivo de aumentar seus lucros. Nesse meio de gestão, conduz a síndrome de burnout, que se situa numa zona muito próxima ao assédio moral. Recentemente eu assisti um filme, O Lobo de Wall Street, alguns talvez já assistiram, e eu vi uma cena ali que ficou bem claro um pouco dessa política agressiva de resultados e de metas. Uma cena que ficou bem clara, onde o chefe impõe: se você quer ser rico, se você quer sair do rótulo de derrotado, você precisa vender mais. Vamos ver um pouco dessa fita aqui que eu editei para vocês, se puder soltar para mim lá. Eu editei 2 minutos e meio dessa fala, menos do que isso, do chefe motivando, né, aos olhos desses gestores, isso é um motivacional, motivando a sua equipe, mas numa clara situação de abuso. Se chamam telefones, e eu vou contar um segredinho desses telefones. Eles não discam sozinhos, tá bom? Sem vocês, são só peças inúteis de plástico. Como um M16 carregado sem um soldado treinado para puxar o gatilho. E no caso do telefone, compete a cada um de vocês, meus extratores bem treinados, meus matadores que não aceitam um não como resposta, os meus guerreiros que só desligam o telefone quando o cliente comprar ou quando morrer. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Não existe nobreza na pobreza. Eu já fui muito rico e também fui muito pobre e escolho rico toda a porra da vez. Porque pelo menos sendo rico, quando eu tenho que enfrentar meus problemas, apareço dentro de uma limusine usando um terno de $2.000 e uma porra de um relógio de ouro de $40 mil. Muito bem, gente, lutem! Lutem por ele! Perto de mim! E é o seguinte, se alguém aqui me acha superficial ou materialista, vai buscar emprego na porra do McDonald's, porque lá é o seu lugar! Mas antes que saiam desta sala cheia de vencedores, quero que olhe muito bem a pessoa ao seu lado. Olhe. Porque algum dia no futuro, não muito distante, você vai parar no sinal vermelho, no seu carro velho e batido. E essa pessoa vai parar bem ao lado do seu carro, com o Porsche novinho. Com a linda esposa ao lado, com tetas grandes e voluptuosas. E ao lado de quem estará sentado? De um animal selvagem e nojento, com 3 dias de pelo mal raspado, com um vestido largo sem manga, ao seu lado num carro cheio de compras feitas numa loja de descontos. É ao lado disso que você vai sentar. Então prestem atenção, me ouçam bem. Tá devendo o cartão de crédito? Ótimo, pega o telefone e comece a discar. O senhorio quer te despejar? Ótimo, pega o telefone e começa a discar. Sua namorada acha que você é um derrotado de merda? Ótimo, pega o telefone e começa a discar. Eu quero que resolvam todos os seus problemas, ficando ricos. O que vocês têm que fazer é pegar o telefone e dizer as palavras que eu ensinei. Esse vídeo, quem me mandou foi um cliente, dizendo que o chefe dele passa esse vídeo,
uma vez por mês, e ele faz todo mundo levantar e repetir as palavras. Quando há nobreza, na pobreza não há nobreza. Às vezes a gente acha que isso é só em filmes de Hollywood, mas nós vivemos uma realidade hoje que exagera um pouco nessa obstinação por produtividade. Como é que fica esse tema dentro do sistema jurídico? Norberto Bobbio diz que sistema é uma totalidade ordenada, um conjunto de elementos onde existe uma certa ordem. E quando nós falamos em sistema jurídico, sempre vem à mente a unidade e a ordem, ou seja, elementos imbricados. E assim é que a melhor interpretação é a sistêmica, ou sistematizada. O positivismo científico do século XIX, a interpretação era gramatical. Você não conseguia imaginar lacunas na lei. Ou a norma estava dentro do sistema, ou ela não existia. Hoje, no sistema jurídico do tipo aberto, onde tudo se desemboca num quadro axiológico proeminente que está na Constituição Federal, a melhor interpretação é a interpretação sistêmica. E o olhar do julgador deve ser sistêmico. E assim, quando ele está diante de um dano moral, ele tem que enxergar o Instituto da Responsabilidade Civil e, subjacente a ele, o valor da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que está no artigo 1º, inciso 3º. Já dizia o ministro Celso de Mello que a interpretação mais prestante da ordem jurídica é a interpretação sistêmica. Eu só posso descobrir o sentido e segredos de um dispositivo constitucional ou infraconstitucional se eu puder encaixá-lo dentro desse sistema jurídico que desemboca nos princípios e nos valores da Carta da República. Mas quais são esses 4 principais princípios constitucionais que ecoam na responsabilidade civil? A dignidade e a inviolabilidade da pessoa humana. Esse é um valor que, às vezes, quando algum advogado de reclamante coloca em sua petição inicial, tem juiz que já franze a testa e já diz, lá vem o advogado falar em dignidade da pessoa humana, que eu não aguento mais isso. Mas, na verdade, é um princípio caro. É o princípio que está no artigo 1º da nossa Carta Constitucional. É o ponto de chegada e o ponto de partida de toda a ordem jurídica. A dignidade e a inviolabilidade dessa pessoa humana. A função social da empresa, como um corolário da função social da propriedade, o meio ambiente rígido, inclusive o meio ambiente de trabalho, é dever da empresa manter um meio ambiente de trabalho rígido, e nesse sentido, quando não o faz, recai na culpa em vigilando ou culpa em neligendo. Direito à saúde e redução de riscos, e a responsabilidade da empresa, além de custear os benefícios previdenciários, por simples culpa. Como bem falou o palestrante que me antecedeu, antes da Constituição Federal, para responsabilizar, a gente precisava de dolo ou culpa grave. A Constituição Federal avança ao colocar o inciso 28, quando faz menção apenas por simples culpa, dolo ou culpa. Vale dizer, culpa grave, leve ou levíssima. Já é suficiente para responsabilizar o empregador. E, nesse sentido, o sistema jurídico ele tem a função de fazer toda uma adequação axiológica e principiológica da ordem jurídica. E assim, quando nós estamos interpretando uma norma coletiva, quando nós estamos interpretando a CLT, nós temos que fazer essa adequação. Eu gosto de comparar o sistema jurídico como o sistema solar. Os planetas que orbitam em torno do Sol são os mesmos microsistemas jurídicos, direito do trabalho, direito previdenciário, processo civil, processo penal, que orbitam em torno das luzes dessa Constituição Federal. E esses microsistemas, eles se comunicam? Vejam que esse congresso ele é interdisciplinar. Ele traz juristas do direito civil, ele traz pensadores da responsabilidade civil que transcendem a órbita das relações de trabalho. Mas em que medida esses microsistemas previdenciário, civil, se comunicam com o microsistema trabalhista? Ora, nós temos um artigo 8º, parágrafo único da CLT, o velho artigo 8º, que diz
que eu posso invocar o direito comum naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho. E, nesse sentido, eu gosto desse aresto da ministra Maria Cristina Peduzzi, quando diz: a aplicação do Instituto da Responsabilidade Civil no direito do trabalho distingue-se de sua congênere do direito civil, porque no direito do trabalho ele nasce e se desenvolve com o objetivo de reequilibrar a posição de desigualdade inerente à relação de emprego. E eu trago um exemplo dessa comunicação, o nexo técnico epidemiológico, que é uma criação para a Lei 8.213, que é uma criação de uma presunção relativa de doença ocupacional, cada vez que do cruzamento da CIDE, daquela doença, cujo número da CIDE, ao cruzar com a CNAE, Classificação Nacional das Atividades Econômicas, se der nexo estatístico, já há uma presunção de que aquela doença é do tipo ocupacional. E assim, por exemplo, a tendinite CIDE-M65, ao cruzar com a CNAE 6311, digitação de dados, há nexo técnico epidemiológico. Ora, isso é um conceito do direito previdenciário, mas que migra para o direito do trabalho. E nessa perspectiva, quando vem aos autos a informação de que aquela doença tem nexo técnico epidemiológico naquela atividade, o juiz do trabalho, ainda que seja um conceito do direito previdenciário, ele deve levar em conta isso como uma presunção iuris tantum. E no silêncio deve prevalecer isso como verdade relativa. Vejam que surgem novas perspectivas, e aqui eu separo rapidamente uma nova perspectiva do dano, do ato ilícito e do nexo causal. No dano nós temos danos novos. Um dano novo que surge é o dano ao projeto de vida. Vejam que hoje já se fala no dano existencial, quando esse empregado se frustra no seu projeto de vida, na sua dimensão social, familiar, e aí ele deixa de gozar férias por 10, 12 anos, e ele se vê tolhido na sua manifestação de vontade, na sua expressão social, familiar, e aí há um dano ao projeto de vida também chamado de dano existencial. Nessa nova perspectiva do dano, o juiz deve levar em conta um novo paradigma, que já foi colocado aqui pelo meu antecessor. O novo paradigma da responsabilidade civil hoje não é onde está a culpa, ou onde está o culpado, mas alguém tem que reparar esta vítima. O novo paradigma se chama reparação integral, restitutio in integrum. Está lá no artigo 944 do Código Civil, e eu trago aqui uma ementa do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que está aqui na plateia, e que deixa bem claro que o TST está atento a isso. E também um aresto do ministro Carlos Veloso. O novo paradigma da responsabilidade civil não é onde está a culpa, mas alguém tem que reparar essa vítima. E, nesse sentido, existe uma função social da empresa. E aí vem aquela pergunta: eu posso dispensar um empregado doente? Alguns vão me dizer, só se essa doença tiver nexo com a execução do trabalho, for uma doença do tipo ocupacional, porque aí atrai a dicção do artigo 118 da Lei 8.213. Sim, mas e se não tiver nenhuma relação, se não for uma doença ocupacional e ele estiver em tratamento, eu posso descartar esse empregado e jogar fora? Depende do paradigma que você estiver. Se o teu paradigma for a função social da empresa, a função social do contrato, está lá no artigo 421 do Código Civil, a função social do contrato, nós vivemos um modo capitalista que todos nós podemos montar uma empresa e obter lucros. Não há limite para os lucros. O modo sistema capitalista brasileiro é aberto, é a livre iniciativa. Mas a partir do momento que eu tenho o bônus do lucro, eu tenho o ônus. E quando se fala em acidente, é ônus. É ônus da empresa suportar um empregado que está acometido de doença, e nessa perspectiva eu tenho que esperar para poder mandá-lo embora. É a perspectiva do bônus e do ônus. Nova perspectiva do dano moral.
o dano moral, ele sempre foi entendido como uma ofensa a um direito geral de personalidade. Veja essa ementa antiga do Sepúlveda Pertence. O dano moral é que surge do fato de a autora ter que conviver com o defeito físico oriundo do acidente, sem possibilidade de recuperação e impedida de desenvolver as costumeiras tarefas diárias. Mas já há uma nova perspectiva. E eu pergunto para os senhores, há indenização só na lesão consumada ou também pela simples exposição a condições inseguras ou degradantes? Vejam que o TST também está atento a essa questão, e aqui eu trago uma ementa do ministro Pedro Paulo Manos, que fala daqueles empregados que trabalham com transporte de valores. Veja que interessante. Diz o ministro Pedro Paulo Manos, ainda que não tenha sido registrada nenhuma ocorrência de assalto ou roubo, o transporte de valores pelo empregado nessas hipóteses, por si só, já é capaz de gerar o sofrimento e desgaste emocional que resultam no dano moral indenizável. A nova perspectiva não é aguardar a lesão consumada, mas é o estar submetido a condições inseguras, a condições degradantes. Imagine alguém que transporta valores, o risco de assalto, taquicardia, o medo, a aflição. Ah, mas nunca foi assaltado, nunca aconteceu. Sim, mas ele se submeteu 5 anos àquele nervosismo, àquela tensão diária de ter que carregar, sem escolta policial, sem treinamento, altos valores, diariamente, até o banco, até o escritório. O simples fato de estar exposto a essa condição degradante ou insegura já gera dano moral nessa nova perspectiva. Nova perspectiva da culpa. Aonde reside a culpa acidentária? Vejam como a nossa CLT de 1943 completou 70 anos, como ela era moderna. Arnaldo Susiquim já dizia que a culpa acidentária ela tem 2 dimensões: descumprir normas de segurança, mas violar dever de cautela. Também incorre em culpa acidentária o empregador que deixa de instruir seus empregados e prevenir os danos. E assim o juiz, quando ele está instruindo, não é só cumpriu ou não cumpriu a NR, mas o que a empresa fez para prevenir esta doença, o que a empresa fez para prevenir esse dano. E nesse sentido também muda a perspectiva da culpa. Na esfera acidentária, espera-se não uma conduta do homem médio. Eu gosto desta ementa do Sebastião Geraldo, que é uma das maiores autoridades nesse assunto. A conduta exigida do empregador vai além daquela esperada do homem médio nos atos da vida civil, uma vez que a empresa tem o dever legal de adotar as medidas preventivas cabíveis para afastar os riscos do trabalho. Vou passar um videozinho de 20 segundos aqui para mostrar que não há fatalidades. O que existe são tragédias anunciadas. Às vezes a gente vê uma pessoa lavando um vidro lá no 8º andar, você olha e fala, aquilo ali vai dar alguma coisa errada, não vai dar certo isso. Tem certas situações que a gente já prevê que vai dar tragédia. Vejam esse vídeo de uma mulher que ela foi pendurar um banner numa escada, ninguém estava segurando essa escada, né? É até de uma campanha encampada aqui pelo Tribunal Superior do Trabalho de Prevenção de Acidentes. Pode soltar o vídeo. Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about 2 people doing a job like this? Na realidade, a gente fala acidente imprevisto, mas nós temos que prevenir. Tem certas situações, pode voltar lá, tem certas situações que a gente já vê que é uma tragédia anunciada. E aqui já, em tom de encerramento, a culpa como fator de redução. Se é verdade que o novo Código Civil de 2002 trouxe 2 dispositivos que reduzem o valor da indenização,
quando o empregado for concorrente na culpa, na chamada culpa concorrente, artigo 945, ou quando houver uma excessiva desproporção entre o dano e a gravidade da culpa, e inaugura-se um novo paradigma da equidade, no sentido de que, dependendo do grau de culpa, nós podemos reduzir o valor da indenização, as indenizações tarifadas do artigo 948, 949 e 950. Mas a grande questão que surge hoje nas sentenças trabalhistas é se a concausa também é um fator de redução da indenização. Primeiro, é importante lembrar que é uma lacuna legal. Em nenhum momento o artigo 20, quando equiparou concausa a acidente de trabalho, em nenhum momento ele autorizou a redução da indenização. Se há uma lacuna, nós podemos ir pelo paradigma da reparação integral da vítima, ou podemos pelo paradigma da equidade. No meu modo de ver, e aqui eu adoto a doutrina do Sebastião Geraldo de Oliveira, que estabelece 3 graus possíveis: contribuição do trabalho baixa, contribuição extralaboral intensa. Nesse caso, está autorizado o juiz a, no máximo, reduzir 40% da indenização tarifada de lei. Se for média e média, 20%. Se a contribuição do trabalho na concausa foi intensa e a contribuição extralaboral foi baixa, o juiz está autorizado a reduzir apenas 10% do valor da indenização de que trata o artigo 950 do Código Civil. E aqui eu finalizo com uma nova perspectiva do nexo causal. Eu escolhi alguns pontos, porque essa matéria ela é muito ampla, né? E o tema que me foi dado foi Direito, Trabalho e Responsabilidade Civil. Então, eu pensei algumas fatispécies do dano, da culpa e do nexo causal, e eu termino aqui com essa questão do nexo causal. O artigo 403 do Código Civil é o único artigo que fala de nexo causal. E a ideia original do legislador foi atrair a responsabilidade somente dos efeitos diretos e imediatos. Mas a doutrina e a jurisprudência avançam para dizer que o juiz, para fixar o nexo causal, ele deve levar em conta a causa determinante ou necessária do dano. Eu gosto dessa ementa, que não é nem trabalhista, mas ela é muito elucidativa. E ela diz assim: a causa direta e imediata nem sempre será a mais próxima do dano. No caso de inúmeras circunstâncias, o juiz deve observar qual a causa foi decisiva para a ocorrência do acontecimento. E aí eu pergunto para os senhores, o nexo acidentário, ele se mede por absoluta certeza ou por razoável probabilidade? Vocês já notaram como a resposta dos peritos geralmente é mais ou menos assim: é provável que o trabalho tenha sido a causa da doença. Ele trabalha com juízos de probabilidade. E é assim mesmo. Porque a ciência médica não é ciência exata. E o julgador não pode esperar que o perito venha no laudo dizer: com absoluta certeza eu digo que há nexo causal entre a doença psicológica e a execução do trabalho. Não é ciência exata. Essa ementa deixa bem claro o que eu estou a dizer. A presença do nexo causal se mede por razoável probabilidade. A ciência médica não é exata. É o possível lógico e não o absolutamente certo que embasa a conclusão pela presença do nexo causal e concausal. Agostinho Alvim diz: nem sempre há certeza absoluta de que certo fato foi ou que produziu determinado dano, bastando apenas um grau de elevada probabilidade. Essa é uma questão acesa entre nós. As perícias. E aqui eu fico feliz que o TST vem defendendo isso, a Ana Matra vem defendendo. Está na hora de nós termos quadros próprios para peritos na Justiça do Trabalho. Nós temos que ter pessoas preparadas, com formação para isso, com remuneração compatível. Está mais do que na hora. Porque senão fica o juiz ali se esforçando para conseguir um perito e, às vezes, o juiz achando que aquele perito vai ajudar e, quando ele vai prolatar a sentença, ele leva: poxa, isso aqui não me ajudou nada também, meu Deus do céu, né? E fica numa aflição. Então, nós precisamos hoje nos mover, né, para justamente termos peritos em quadro prático. Eu queria terminar com esse último slide, né, fazendo uma pergunta para vocês.
Hoje se fala na indústria do dano moral. Nós não podemos transformar o Brasil na indústria do dano moral, como existe nos Estados Unidos. E aí tem uma jurisprudência muito conhecida: o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente a agressão que exacerba a naturalidade dos fatos é que se enquadra como dano moral. Mas nós não podemos esquecer que existe uma indústria da impunidade, existe uma indústria da exploração. Nós vivemos um contexto hoje que existem poucas vagas de emprego. A revolução dos computadores subtraiu as vagas de emprego. E hoje os empregadores, muitas vezes, eles estão numa situação mais acomodada, porque eles podem substituir essa mão de obra com muita facilidade. E o empregado acaba se submetendo a qualquer coisa, mais ou menos como: de graças a Deus que você tem carteira assinada, trabalhe e fique quietinho. Então, eu queria terminar dizendo, falando de uma ementa que traduz um pouco o que eu penso a respeito desse tema. Diz assim o Aresto do TJ do Rio de Janeiro: ao contrário do que afirmam os detentores do poder econômico, de que se alarga a indústria do dano moral, a realidade é outra. É o despertar na consciência, na experiência e até mesmo no estímulo de doutrinadores sensíveis, o espírito de cidadania, de amor próprio, que há muito povo brasileiro havia perdido e agora tenta a duras penas recuperar. A esses esforços não pode o judiciário ficar alheio. Não é a indústria do dano moral, é a indústria da defesa dos seus direitos, tentativa de, pelo menos, se atenuar a indústria da impunidade. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos, os cumprimentos ao Dr. José Afonso da Greve Neto pela sua interessante exposição. Temos o prazer e a honra de registrar a presença agora do ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Sanseverino é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito por essa prestigiosa universidade igualmente, foi desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e diretor da Escola Superior da Magistratura daquele estado. Foi também professor de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Escola da Magistratura, igualmente, do Rio Grande do Sul. O ministro Sanseverino é um extraordinário professor e um excelente colaborador de todos os momentos da ENAMAT. Nós temos, portanto, uma especial alegria em tê-lo conosco nessa oportunidade para uma palestra sobre a questão tormentosa e atormentadora da quantificação da indenização por danos morais. O ministro Sanseverino tem a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, a minha saudação ao ministro Dallazen, que é o diretor aqui da ENAMAT, e os parabéns por todos os trabalhos realizados nessa escola, que é um modelo de escola judicial na formação dos magistrados no âmbito trabalhista. Tomara que possamos ter uma escola como esta para a formação inicial e continuada de todos os magistrados brasileiros. E parabéns de modo muito particular pela realização deste congresso sobre responsabilidade civil, abordando os mais diferentes tópicos acerca desse tema. Então, parabéns e a minha saudação especial. Saudação também aos demais integrantes da mesa, Dr. Cláudio Godoy, Dr. José Afonso da Greve Neto, parabenizo pelas exposições. E uma saudação muito especial no auditório ao ministro Luiz Felipe e também ao meu colega lá no Rio Grande do Sul, o desembargador Eugênio Facchini Neto, que também é companheiro aqui das discussões sobre responsabilidade civil.
Bom, o tema que me foi cometido é a quantificação da indenização por dano moral, a reparação do dano moral. Apenas muito breve, já foi abordada a questão relativa ao dano moral, relembrando apenas que, na realidade, a questão do dano moral hoje é uma das questões mais controvertidas dentro da responsabilidade civil. E é uma daquelas questões que interessa não apenas aos juristas, ela interessa toda a sociedade. É um daqueles temas em que a gente muitas vezes está discutindo em casa com a família, está discutindo com os amigos que não têm formação jurídica e todos eles sabem um pouco, têm uma pré-compreensão a respeito do que seja dano moral. Na verdade, é um dos temas mais atuais da responsabilidade civil e aí todo o interesse que ele tem despertado. Apenas brevemente, tradicionalmente se trabalhava com um conceito negativo de dano moral. Modernamente está se tentando trabalhar, construir um conceito positivo, substantivo de dano moral. Foi feita referência, se faz a ligação com os direitos da personalidade, a professora Maria Celina faz ligação com a dignidade da pessoa humana, enfim, é uma tentativa de se construir um conceito positivo. Na verdade, essas dificuldades ensejadas pelo dano moral e todo o debate que existe em torno dele tem uma razão histórica no direito brasileiro, que foi a grande demora no Brasil de reconhecimento da indenizabilidade do dano moral no nosso sistema jurídico. Isso se deve, em boa parte, ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, até 1988, ele tinha uma grande resistência à indenizabilidade do dano moral fora dos casos previstos em lei. Naqueles casos em que havia previsão em lei, no Código Civil havia, na Lei de Imprensa de 67, o Supremo aceitava. Mas fora dos casos expressamente previstos em lei, e o mais grave dos atos ilícitos, que é o homicídio, não tinha previsão de indenização por dano moral no Código Civil de 16, aí o Supremo não aceitava, resistia com vários argumentos de ordem legal, de ordem ética e etc. Em 1988, a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 5 e 10, ela consagra a indenizabilidade do dano moral. Esses dispositivos legais, eles estão mais preocupados com os excessos praticados pelos meios de comunicação social. De todo modo, a doutrina e a jurisprudência que criticavam a posição restritiva do Supremo recebem esses dispositivos constitucionais como sendo uma autêntica cláusula geral de dano moral. E aí passa a haver um amplo reconhecimento da sua indenizabilidade. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que também foi criado pela Constituição de 88, foi instalado em 1989. Este ano está completando 25 anos de funcionamento. Pois o STJ, ele surge também como um tribunal que faz um contraponto ao STF. O STF era um excelente tribunal, mas tinha uma feição bastante conservadora. E o STJ, desde o primeiro momento, procura ser um tribunal mais progressista em relação à permeabilidade às novas teses jurídicas. E um dos exemplos é exatamente a súmula 37 do STJ, que é uma das primeiras súmulas do tribunal e que procura resolver uma questão controvertida que havia em relação ao dano moral, que é a possibilidade de cumulação de danos materiais e morais oriundos do mesmo fato. E a súmula 37, então, deixa clara essa possibilidade. Juntando-se a previsão constitucional com a súmula do STJ, passa a haver um amplo reconhecimento da indenizabilidade do dano moral no direito brasileiro. Eu sou juiz desde 1986, eu acho que o Facchini é antes, né? 82, eu acho, né? Na verdade, antes da Constituição de 88, nós já encontrávamos pedidos de indenização por danos morais em vários processos, mas não era o mais comum.
Agora, após a Constituição de 88, especialmente a partir da década de 90, é raro o processo em que tem alguma viabilidade e que não se postule também a indenização por dano moral. Claro, isso conduziu a alguns exageros, até o doutor Dalegrave chamou a atenção para a indústria do dano moral, que eventualmente se fala com uma conotação negativa. Na verdade, como colocou muito bem, a gente tem que ter algum cuidado. Na verdade, o dano moral é um instituto extremamente nobre, extremamente importante. Ele é uma conquista não apenas da comunidade jurídica, mas de toda a sociedade. E, por isso, nós temos que lutar exatamente pela sua preservação nos mais diferentes aspectos. Pois bem, a verdade é que, em 2002, veio o Código Civil, e o Código Civil ele deixa expressa a indenizabilidade do dano moral no artigo 186. Mas é o conceito clássico de ato ilícito culposo, e nessa regrinha a respeito do ato ilícito culposo, ele acrescenta na parte final que o dano moral também é indenizável. Na verdade, dentro desse contexto todo, a contribuição do Código Civil não foi das mais relevantes, já que havia já uma ampla consagração doutrinária e jurisprudencial a respeito da indenizabilidade do dano moral. Entretanto, o Código Civil ele deu outras contribuições. A primeira contribuição que ele dá é para o conceito do dano moral, fazendo-se uma ligação entre essa regra e os direitos da personalidade, e a construção de um conceito substantivo de dano moral, que eu não vou tratar com vocês hoje. Agora, o segundo aspecto que ele contribui é uma regra escondida, o parágrafo único do artigo 953, em que ele dá uma importante contribuição para a fixação de critérios razoavelmente objetivos para a quantificação da indenização por dano moral. E é exatamente sobre esse tema que eu vou trabalhar com os senhores em duas grandes perspectivas. Inicialmente, muito breve, relembrando a natureza da indenização por dano moral, e depois os critérios para a quantificação da indenização por dano moral. Inicialmente, brevemente, a natureza da indenização por dano moral. Na verdade, nós podemos identificar três grandes funções na indenização por dano moral. Uma função satisfatória, ressarcitória, uma função punitiva e uma função preventiva. No aspecto ressarcitório, é da própria essência da responsabilidade civil o ressarcimento, a reparação do dano. Na verdade, quando nós analisamos a responsabilidade civil na perspectiva da vítima do ato ilícito, o que se busca é o seu ressarcimento. Que no caso do dano moral, como não existe uma equivalência plena entre a natureza da lesão sofrida pela vítima e a indenização pecuniária, isso vai ser feito de forma bastante aproximativa, e aí se fala em uma satisfação, compensação, enfim. A segunda função é a função punitiva, punição. Aqui, na verdade, eventualmente, a indenização por dano moral, ela vai apresentar um cunho de pena privada. Aí, quando nós analisamos na perspectiva aí do ofensor, então, muitas vezes, nós vamos verificar que se busca, na indenização por dano moral, não propriamente um ressarcimento da vítima, mas uma punição para o ofensor. Uma situação relativamente comum, na justiça comum, muitas vezes a pessoa sofre uma ameaça, sofre uma ofensa por parte de uma pessoa, de um vizinho, enfim, e aí busca a justiça penal. E como são ofensas de menor potencial ofensivo, então são delitos de menor potencial ofensivo, muitas vezes simplesmente se resolve com uma cesta básica, enfim, as penas alternativas.
Só que essa pessoa, ela tem uma sensação de impunidade e acaba procurando o seu advogado pedindo, olha, eu quero que essa pessoa sinta no bolso aquilo que ela me fez. Eu quero entrar contra ela com uma ação de indenização por dano moral. Na verdade, eu não quero propriamente um ressarcimento para mim. Eu quero uma punição para o ofensor. Eu estou utilizando a ação de indenização por dano moral como uma autêntica pena privada. E aí vem a função punitiva, que foi bem sintetizada em um acórdão do STJ em 2005, da ministra Helena Calmon, em que ela fala exatamente isso, está na tela, dessa dupla função da indenização. Compensar, reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. Uma terceira função, desdobrando-se da função punitiva, é a função preventiva, que exatamente seria aquele aspecto didático-pedagógico da indenização por dano moral. E que tem extrema importância exatamente na Justiça do Trabalho, quando se trabalha com a reparação dos danos sofridos pelo empregado que sofre um acidente de trabalho. Então, eu trabalhei há bastante tempo na 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, antes da emenda 45, e lá na 9ª Câmara se julgava exatamente a responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho. Era curioso que nós tínhamos duas competências delegadas, na verdade. De um lado, nós tínhamos a competência para a questão do acidente de trabalho em relação ao INSS, e, de outro lado, a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho. E, muitas vezes, nós observamos a reiteração do mesmo tipo de ato ilícito praticados por empresas do mesmo setor. Então, especialmente essas lesões, redução auditiva induzida por ruído, na indústria, na siderurgia, que é muito forte lá no Sul. E aquele tipo de ato ilícito repetindo-se várias vezes. Ou seja, no momento que se vai quantificar a indenização por dano moral nesses casos, se deve levar em conta exatamente esse aspecto, a prevenção, evitar a reiteração daquele dano, estimular que o empregador tome medidas de precaução para evitar a reiteração daquela modalidade de ato ilícito. E aí entra a função punitiva. Apenas relembrando que essas três funções, especialmente as duas últimas, elas não se confundem com os punitive damages, a indenização punitiva, que tem a sua matriz na common law, né? Na verdade, na common law, a indenização punitiva ela vai aparecer exatamente como uma quantia em dinheiro imposta ao demandado com o objetivo de puni-lo e de prevenir a prática de novos atos semelhantes. É um belo exemplo da punitive damage que nós temos nos Estados Unidos, nos filmes. Na verdade, os americanos adoram filmes a respeito de tribunais e casos judiciais. E tem um filme que eu acho exemplar para a questão da punitive damage, que é um caso envolvendo o filme Filadélfia. Quem não viu, apenas relembrando, é um jovem advogado da Filadélfia que se integra em um escritório dos Estados Unidos, aqueles escritórios clássicos, e ele, enfim, tem uma carreira promissora, o Tom Hanks. Só que ele é homossexual e ele contrai o vírus da AIDS lá nos anos 80, quando havia todo aquele preconceito em relação à doença. E ele não só contrai, como começa a desenvolver a doença. Quando os donos do escritório se dão conta disso, eles forjam uma situação de negligência no atendimento a um cliente importante daquele escritório, quase perde um prazo decadencial e, com isso, demitem ele. Aí ele resolve ingressar com uma ação judicial para demonstrar que o motivo da demissão não foi essa suposta negligência, mas foi o preconceito em relação à doença da qual ele era portador.
E aí, no filme, como ele já estava doente, ele acaba contratando como seu advogado o Denzel Washington, que era ex-adverso dele em várias causas anteriormente. E o filme é maravilhoso, não vou contar o filme inteiro, mas conta toda, de um lado é a história do processo, de outro lado a evolução da doença e um fundo musical maravilhoso com a música Streets of Philadelphia. Final do filme, que é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é exatamente o aspecto referente à condenação. E aí ele ganha a ação, ele está no hospital do paciente terminal e o Denzel Washington chega para comunicar que foram vitoriosos no processo. E aí ele diz, olha, é o seguinte, lhe dá os valores das indenizações. Danos materiais, lucros cessantes, aproximadamente uns $200 mil, dano de cabeça. Danos morais, aproximadamente uns $200 mil. Punitive damages, $2 milhões. Exatamente por toda a postura do escritório de advocacia. Antes, forjando uma situação para a demissão por justa causa e, principalmente, perante o tribunal, sustentando aquela situação de justa causa. E, com isso, então, isso é muito grave para os americanos, é um atentado à própria corte, e aí a fixação dos punitive damages pela corte nesse valor expressivo. A dificuldade que nós temos no Brasil é uma falta de previsão legal. Se tenta incluir lá no princípio da reparação integral. Nós já tivemos previsão de punitive damages lá no direito do consumidor. O Código Consumidor aprovado pelo Congresso tinha a previsão dos punitive damages, mas foi vetado pelo presidente da República esse dispositivo legal. Então, a dificuldade que nós temos que superar é exatamente esse aspecto relativo à legalidade, embora seja um instituto interessante. No Brasil, nós temos encontrado, em algumas decisões, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo e alguns juizados especiais, especialmente aqui na região do Centro-Oeste, uma tendência ao reconhecimento do dano social. O dano social assemelha-se aos punitive damages, ele foi desenvolvido no Brasil pelo saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo, um grande civilista de São Paulo, e que, num artigo, acabou desenvolvendo como um contraponto ao dano moral, esses dissabores todos que eventualmente ocorrem na vida social, na rotina social. E, no caso de São Paulo, envolvia exatamente uma negativa de cobertura de plano de saúde, uma situação bem grave no caso concreto. E aí se acrescentou à condenação uma indenização por dano social, em torno de R$1 milhão, em favor de um hospital filantrópico de São Paulo. E, eventualmente, nós temos também encontrado, no STJ, alguns casos aqui nos juizados especiais, aqui de Goiás, especialmente, em relação a essas ações movidas contra bancos, os mais variados problemas. De todo modo, a dificuldade que se tem realmente é superar a questão da indenizabilidade, a questão do reconhecimento do Instituto dos Punitive Damages no Brasil. Então, vamos agora ao ponto central, que é a quantificação da indenização por dano moral no direito brasileiro. E a tentativa de se estabelecer alguns critérios para a quantificação. Apenas relembrando, e eventualmente volta a essa discussão, nós já tivemos no Brasil a previsão de tarifamento legal da indenização por dano moral. E o curioso é que o primeiro caso que havia era exatamente no Código Civil de 16. Então, muitas vezes se diz, olha, o Código Civil 16 não continha a previsão de indenização por dano moral. Não apenas continha, mas como os valores ficaram elevadíssimos. Era o artigo 1547 do Código Civil. O 1547 ele versava a respeito das ofensas contra a honra, calúnia, injúria e difamação. E o seu parágrafo único dizia, se o ofendido não puder provar prejuízo material, o valor da indenização vai corresponder ao dobro do máximo da multa criminal correspondente.
o dobro do máximo da multa criminal correspondente passou a ser, a partir de 1984, o máximo da multa criminal, 5.400 salários mínimos. O dobro, 10.800 salários mínimos, numa ofensa contra a honra. Então, imagine num caso de homicídio, num caso de paraplegia, tetraplegia, etc. E o 1.550, as ofensas contra a liberdade. Esses dispositivos hoje correspondem aos artigos 953 e 954 do Código Civil de 2002, mas houve uma alteração, naturalmente, da redação, que em seguida comento. E, de outro lado, havia também a lei de imprensa, que estabelecia valores para as indenizações por dano moral praticados pelos veículos de comunicação social. O máximo era em torno de 200 salários mínimos. A jurisprudência nunca teve simpatia pelo tarifamento indenizatório das indenizações por dano moral. No caso da lei de imprensa, por exemplo, o STJ editou uma súmula, a súmula 281, entendendo que esse tarifamento não era compatível com o sistema constitucional a partir de 88, e aí seguindo-se a ideia de reparação integral. E, do mesmo modo, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2009, no julgamento da ADPF 130, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ele acabou reconhecendo também que a própria lei de imprensa não era compatível com a Constituição Federal de 88 e derrogou toda a lei de imprensa. Com isso, então, esse caso essa hipótese de tarifamento legal acabou sendo afastada pela jurisprudência. E, do mesmo modo, em relação àquela que era prevista pelo Código Civil de 16, também foi rejeitada pela jurisprudência do STJ, entendendo que não era compatível com a razoabilidade, etc., e acabou se afastando. Com isso, continuamos tendo como principal critério para a quantificação da indenização por dano moral o arbitramento judicial. E aqui, o Código Civil de 2002, no artigo 953, parágrafo único, dá uma colaboração muito importante, muito interessante, para estabelecer critérios razoavelmente objetivos para a quantificação da indenização. O 953 é a regra correspondente, então, que trata a respeito das ofensas contra a honra. E o parágrafo único do artigo 953, ele manteve o início. Não sendo possível provar prejuízo material, o juiz arbitrará equitativamente a indenização de acordo com as circunstâncias do caso. Então, em vez de pagar o dobro do máximo da multa criminal, o juiz vai fixar equitativamente a indenização de acordo com as circunstâncias do caso. Aqui eu tenho uma regra orientadora da quantificação da indenização por dano moral. E também se aplica expressamente aos casos de ofensas contra a liberdade. E nos demais casos, analogicamente, podemos utilizar a regra na ausência de regra específica com essa finalidade. Arbitramento equitativo da indenização por dano moral pelo juiz. O que significa isso? Essa regra diz muito mais do que aparenta dizer num primeiro momento. Aqui nós temos aquilo que, na linguagem de Karl Engels, seria a concreção individualizadora. E numa perspectiva exatamente da ideia de equidade que foi desenvolvida por Aristóteles lá na Ética a Nicômaco. Apenas relembrando brevemente, Aristóteles na Ética a Nicômaco, que é um belo livro, é sempre atual, ele pega e faz uma distinção entre a justiça legal e equidade. Ele diz o seguinte: na verdade, quando o legislador elabora uma lei, ele procura tratar igualmente todos os cidadãos de uma determinada sociedade.
Então, eles não estão preocupados com a situação individual de cada um, mas procuram tratar de modo igual todos os cidadãos, como, aliás, o Congresso faz até hoje aqui no Brasil. Entretanto, ele diz, eventualmente, a aplicação pura e simples dessa regra a determinadas situações pode se mostrar profundamente iníqua, profundamente injusta. E com isso, então, se deve conferir poderes ao juiz para, naquele caso, decidir do modo mais adequado ao caso concreto. Justiça do caso concreto. Isso é a equidade na ideia de Aristóteles. Ele compara, é semelhante à régua de chumbo dos arquitetos da ilha de Lesbos, a régua que se adapta às peculiaridades do terreno. Então, Aristóteles trabalha exatamente com essa ideia de equidade como justiça do caso concreto. Então, apenas relembrando, as ideias de justiça e igualdade são dois valores que caminham de mãos dadas, né? Então, especialmente quem é professor, sabe exatamente, se não tratar igualmente todos os alunos, ele vai dizer, ó, professor, você está sendo injusto, né? Está sendo injusto. Mas, eventualmente, eu tive um caso de um aluno que era cego, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Excelente aluno, mas cego e fazia todas as anotações com braille. E a prova, naturalmente, com braille também. O problema, se ele saísse da prova e voltasse para fazer a leitura em braille, ele poderia ter todo o gabarito por parte dos colegas. Então, o que ele fazia? Ele fazia a prova na secretaria da faculdade, a secretária da faculdade fazia a leitura das questões para ele e ele ia ditando as respostas. Perfeito, ficava bom. Imagina o seguinte, aí um outro aluno que não é cego diz, olha, esse sistema dele é melhor, eu fico nervoso na prova e gostaria também de fazer a prova na secretaria. Poderia? Na verdade, a solução para ele era baseada na equidade, nas peculiaridades dele. Essa é a ideia de equidade, ou seja, uma solução mais justa, mais adequada para um determinado caso concreto. Pois, a equidade, que foi um conceito que foi, ao longo dos tempos, teve altos e baixos, né? Ele foi rejeitado em alguns momentos, em função do grande poder, do arbítrio judicial. Ele foi resgatado depois, na segunda metade do século XX, e ele vai aparecer exatamente no nosso Código Civil em vários momentos, e aí eu acho que tem muito o dedo, a influência do professor Miguel Reale, que presidiu a comissão que elaborou o Código Civil de 2002, que antes de ser um grande civilista, ele era um grande filósofo do direito. Pois bem, e a equidade aparece exatamente aqui na regra do parágrafo único do artigo 953. Então, arbitramento equitativo da indenização atendendo às circunstâncias do caso. Que circunstâncias? A gravidade do fato em si, a culpa do ofensor, a culpa concorrente da vítima, a situação econômica das partes, especialmente a situação econômica do ofensor. Então, aqui é importante a gravidade do fato em si, mais grave ou menos grave. Olha, aqui é um fato de excepcional gravidade. Foi uma mãe que morreu num acidente de trabalho, deixando filhos pequenos, deixando uma criança em fase de amamentação. Ou então, olha, um fato tem a gravidade normal, uma ofensa feita no local de trabalho, enfim, não tem superior, é uma gravidade normal. Ou, segundo, culpa do ofensor. O ofensor agiu com dolo, agiu com culpa grave. Ou, aqui foi culpa leve. Ou então aqui foi um caso de responsabilidade objetiva. Se não fosse a responsabilidade pelo risco, nem seria responsabilizado. Ou seja, aumentando ou diminuindo a indenização. Eventual culpa concorrente da vítima e também a questão da situação econômica das partes envolvidas. É uma grande empresa ou é um pequeno comerciante, variando então a situação.
Qualquer semelhança lá com o direito penal não é mera coincidência. Lá eles também trabalham com arbitramento, o arbitramento da pena a ser imposta ao condenado. Então, homicídio, ofensas contra a liberdade, ofensas contra a honra e a transformação, então, numa pena restritiva de liberdade. Só que lá eles têm uma pena máxima e uma pena mínima, que serve de parâmetro para o início da fixação da pena, o que nós não temos na responsabilidade civil. Talvez por isso, né, em muitos juízes e tribunais passaram a estabelecer uma espécie de tarifamento judicial, de acordo com o interesse lesado. De que modo? Na verdade, se começou a valorizar, todo juiz, todos nós somos juízes aqui, todo juiz tem como objetivo maior que a sua decisão seja justa, justiça das decisões. É o grande valor que orienta a nossa profissão. E todos nós também, numa época de grande volume de demandas judiciais, nós temos vários casos que são semelhantes. E nós queremos que casos semelhantes tenham soluções semelhantes, justiça e igualdade, igual isonomia no tratamento de casos parecidos. E por isso, então, muitas vezes, se nós temos um mesmo tipo de caso, na justiça comum, por exemplo, SPC, né? Indenização por dano moral, por inscrição indevida no SPC. Então, nós fazemos um modelo de decisão e aquele modelo é replicado lá pelo estagiário Ou seja, de acordo com o interesse lesado, eu estabeleço um parâmetro de decisão e aquilo vai se repetindo nos casos todos. Cuidado. Na verdade, se nós criticamos o tarifamento judicial, legal, nós temos que ter cuidado também com o tarifamento judicial, que ele também engessa. E, na verdade, o arbitramento da indenização deve seguir a ideia de equidade. Pois, exatamente isso é que eu acabei desenvolvendo um sistema que é o motivo até do convite, que é a questão do método bifásico, que é a reunião dos dois critérios. Quando eu fiz o meu doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sempre procurei conciliar a minha atividade acadêmica com a minha atividade jurisdicional. Então, pegar na academia temas ligados à vida do juiz. E temas que normalmente não são enfrentados por quem não é juiz. E uma das preocupações é a questão da quantificação da indenização. Então, o tema da minha tese de doutorado foi a reparação integral do dano, analisando para o artigo 944 do Código Civil. E um dos aspectos foi a reparação dos danos extrapatrimoniais, a reparação dos danos morais. E aí, fazendo a pesquisa, eu localizei um precedente da ministra Nancy Andrighi, aqui no STJ, em que ela fazia a quantificação da indenização em dois momentos, em duas fases, semelhante ao sistema do direito penal. Aí eu achei interessante, e aí eu desenvolvi, ampliei na minha tese de doutorado, que depois se transformou no meu livro, publicado pela editora Saraiva, sobre reparação do dano. E a minha ideia é que a quantificação da indenização deve ser feita em dois momentos, em duas fases, e daí o método bifásico. Num primeiro momento, se faz a fixação de uma indenização básica de acordo com o interesse jurídico lesado. Aliás, é aquilo que todos nós fazemos quando procuramos ter lá um modelo de decisão para determinados casos. Então, de acordo com o interesse jurídico lesado, se faz uma pesquisa na jurisprudência do meu tribunal, de outros tribunais, de tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, e aí se fixa um valor básico para a indenização por dano moral, de acordo com o grupo de casos. Agora, o que não se pode fazer, e aí a minha crítica, é parar nesse momento. Aí se deve ir para um segundo momento, uma segunda etapa, que é a verificação do aspecto equitativo do arbitramento dessa indenização, valorizando as circunstâncias do caso.
arbitramento equitativo da indenização, valorização das circunstâncias do caso. Então, depois de feita a fixação da indenização básica, de acordo com as peculiaridades do fato em si, num segundo momento, de acordo com as circunstâncias do caso, gravidade do caso, culpa do ofensor, culpa concorrente da vítima, a situação econômica do ofensor, a então se partir para a quantificação definitiva da indenização. Em 2011, eu cheguei ao STJ em 2010. E aí, em 2011, eu recebi lá um processo que era exatamente um recurso especial em que se discutia apenas a questão da indenização por dano moral. Era um caso de homicídio, um atropelamento de uma senhora ocorrido lá no estado do Espírito Santo, e foi reconhecida a culpa do atropelador e a indenização foi fixada em R$10 mil, e o tribunal confirmou. E os precedentes do STJ nessa questão variavam, na época, em 300 e 500 salários mínimos. Aí, com isso, eu disse, olha, exatamente é um caso... E aí eu reconheci o dissídio jurisprudencial e aí dei provimento ao recurso especial e ali eu desenvolvi toda essa ideia do método bifásico para a quantificação da indenização por dano moral. Depois eu reproduzi em outros casos. A peculiaridade desse caso é que teve uma irregularidade procedimental lá na origem. Esqueceram que tinham denunciado a lide. E aí, quando acabei julgando o recurso especial e elevando a indenização, e aí a irregularidade foi apontada. Até poderia ter superado, mas não, acho que o mais importante aqui é o interesse da parte. Com isso, então, acabei em embargos declaratórios, desconstituindo a decisão e determinando o retorno à origem. Lá o juiz acabou reproduzindo a minha decisão, o tribunal manteve, até eu conversei com ele faz pouco tempo, e disse, olha, então me manda a cópia da decisão, teve uma utilidade a minha decisão. Mas e aí acabou reproduzindo a minha decisão e acabou transitando em julgado. De todo modo, foi no primeiro momento em que eu trabalhei com essa ideia, aí depois eu acabei reproduzindo em outros casos de indenização de homicídio, em outros casos também de ofensas com menor potencial ofensivo, casos de danos morais de pequena monta através do SPC, do Serasa e etc. O importante aqui é que se tenta estabelecer um critério razoavelmente objetivo para a quantificação da indenização por dano moral. Um critério plenamente objetivo não é possível, né, já que vamos trabalhar sempre com grandezas diferentes e sempre haverá um espaço para o arbitramento pelo juiz. Mas, pelo menos com isso, se consegue estabelecer valores aproximados para situações semelhantes, mas sem nunca esquecer a necessidade de valorização das peculiaridades, das circunstâncias do caso. Já passei do meu tema, apenas relembrando, teve uma discussão recente no STJ, no caso de homicídio, em que se o valor deveria ser um valor global por núcleo familiar, no caso da indenização, ou se seria uma indenização individual por cada vítima por ricochete. É uma discussão recente e acabou em 2014, foi apreciado pela Corte Especial do STJ, já que é uma matéria que interessa a pelo menos 4 turmas do STJ, e se manteve o critério tradicional de que a indenização deve ser feita individualmente para cada pessoa. Não vou discutir, que não há tempo, mas apenas se manteve. Agora, esse é um aspecto importante. No caso de homicídio, em que eu tenho várias vítimas por ricochete, vários familiares, posso ter a esposa, a viúva, a companheira, filhos, os pais da vítima. Então, nesse caso, a indenização é individual, mas como ela é fixada equitativamente, naturalmente não posso perder de vista o montante global
da indenização também, para evitar um valor exagerado para aquele montante indenizatório. Então, esse é um cuidado que se tem e ficou expresso exatamente nesse julgamento da Corte Especial, em que eu também lancei o meu voto, acompanhando o relator, o ministro Napoleão. Já encerrando, já sei que eu ultrapassei o meu tempo, eu gostaria apenas de ressaltar a tendência da jurisprudência hoje a chegar a um ponto de equilíbrio nas principais questões relativas à indenização por dano moral. Até outro dia nós discutíamos lá no STJ, nós temos ainda alguns temas em aberto, né? Por exemplo, a questão das astrentes, a questão dos lucros cessantes, em que eventualmente os valores das condenações chegam a montantes milionários. Mas na questão da indenização por dano moral, se chegou a um ponto de razoável equilíbrio na jurisprudência e nós já não encontramos mais aqueles valores exagerados milionários. Isso é importante porque com isso a gente chega a um equilíbrio num instituto que é extremamente nobre e que deve ser preservado por todos nós, já que ele é uma conquista não só da comunidade jurídica, mas é uma conquista de toda a sociedade. E por isso a necessidade de nós lutarmos por ele. Muito obrigado a todos pela atenção. Expressamos os nossos cumprimentos ao ministro Sanseverino, expressamos igualmente o nosso agradecimento a todos os palestrantes que prestaram um excelente contributo para a realização deste evento. Infelizmente, não há oportunidade para debates nesta fase do nosso evento, que, como você sabe, é bastante ambicioso e, portanto, não dispomos de tempo para tanto como gostaríamos. Agradeço uma vez mais a riquíssima participação dos 3 palestrantes. Foi uma honra tê-los conosco, estejam certos. Dr. Dale Grave, Dr. Cláudio Luiz Bueno de Godoy, ministro Sanseverino.